paz do Senhor, meus amores. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui dando essa aula para vocês. A tia não conseguiu no domingo passado, mas hoje vocês vão estar aprendendo, sem mais delongas, né? Vocês vão estar aprendendo sobre dois assuntos muito interessantes. E eu acredito que vai acrescentar muita coisa legal na vida espiritual de vocês, muita coisa importantíssima, tá? Então, eu peço a atenção de vocês, a colaboração. Sabem que qualquer dúvida é só chamar a tia no WhatsApp, que será tirada. É referente à Bíblia? Estou à disposição também, mas você pode estar abrindo ela para tirar as dúvidas que você tem aí na cabecinha, tá bom? Como eu sempre falo e repito, em todas as aulas, a Bíblia é a resposta para qualquer tipo de pergunta de vocês, seja na vida de vocês com a família, na escola, vida espiritual, principalmente, tá bom? Então, fiquem ligadinhos, vem comigo, que vai ser bênção hoje, viu? Vamos estar fazendo uma oração de início. Aqueles que têm um pedido especial, me comunica depois, tá bom? Pra tia estar apresentando nas próximas aulas, tá? E vamos estar fazendo essa dinâmica, né? Aos domingos. É você que tem um pedido de oração, coloca no meu WhatsApp, que no próximo domingo eu apresento pra gente estar orando todo mundo junto. Mas hoje, onde vocês estiverem, fechem os olhos e vamos falar com Deus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui nessa manhã, aprendendo mais um pouco da Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor e carinho, Tua bondade e misericórdia, pelo Senhor ter nos acordado para estar mais um dia aqui aprendendo da Tua palavra, mais um dia aqui disposto a ouvir a Tua voz e o que o Senhor tem a nos dizer. Abra os nossos olhos espirituais, que possamos estar atentos a tudo que for nos ensinado nesta manhã. Abre os nossos ouvidos e que tenhamos uma vida diferenciada, que possamos, aquilo que vamos aprender no dia de hoje, venha fazer efeito nas nossas vidas e que não seja só no ouvir, mas praticar aquilo que o Senhor quer colocar em nossos corações e na nossa mente no dia de hoje. Em nome de Jesus te agradecemos, abençoe aqueles que estão assistindo, aqueles que ainda não pegaram este hábito, Deus, esta responsabilidade abençoada, que o Senhor desperta no coração dos seus juniores a vontade de aprender mais e mais da Tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Galerinha, bom, hoje nós vamos estar aprendendo duas lições muito interessantes, como eu disse no começo da aula, antes de orar. Tia, por que é muito interessante? Gente, porque vocês já ouviram falar sobre esses dois assuntos desde que vocês tinham 3 anos de idade, não é possível? Porque eu já estou com 20 anos já e escuto isso a minha vida inteira, desde pequenina, então vocês não é diferente, tá? Acredito que vocês já conhecem este assunto. E é bom a gente estar sempre relembrando alguma coisa, né? Para despertar aquela chaminha no coração de novo, de ouvir da palavra de Deus e praticar o que a gente ouve. Então, hoje vocês vão estar aprendendo sobre preparados para lutar e ter sempre a alegria. Lição 5 e 6 juntas. Tia, o que elas têm em comum? Para mim ter sempre alegria, eu preciso estar preparado para lutar. Porque se eu for uma pessoa que, tipo, uma pessoa molenga, qualquer coisa tá triste, qualquer coisa, até desanima o próximo, como que eu vou estar disposto a lutar, ajudar essa pessoa a lutar e batalhar com os problemas dela? Seja espiritual, financeiro, sentimental, aquele coleguinha que precisa de uma ajuda. Se eu não sou uma pessoa alegre, uma pessoa para cima, uma pessoa que procura sempre colocar Deus na frente das minhas dificuldades, como que eu vou conseguir lutar?
nas adversidades, nos problemas. E aí? Elas têm muita coisa em comum, essas duas lições. Então, eu peço muito a atenção de vocês. E quem tiver a caneta aí, segura ela. Quem estiver com o caderninho, fique ligadinho, que a gente vai fazer muita anotação legal hoje, hein? A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao 20, vai estar falando sobre a saudação de Paulo aos Efésios e as bênçãos espirituais. E em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18, vai estar falando sobre a armadura de Deus. Então, para mim estar preparado para lutar, eu preciso do quê? Da armadura de Deus, as armaduras que Deus me dá. Gente, já pegaram, né? Nosso texto do dia está em Efésios, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. O diabo tenta todos os dias nos deixar tristes? Tenta. Mas a partir de hoje, vocês vão aprender a ter sempre alegria, todos os dias. Resumindo, devemos nos revestir da armadura de Deus a fim de nos proteger dos ataques do inimigo. E o objetivo da nossa lição de hoje é aprender que o cristão revestido da armadura de Deus é vitorioso sobre todos os ataques do maligno. E também vão aprender as qualidades de um verdadeiro cristão. Viu? Bora lá então, tia. A carta aos Efésios foi escrita durante a primeira prisão de Paulo. Ok? Guardem isso, hein? Se quiser anotar, anota. A carta aos Efésios foi escrita durante a primeira prisão de Paulo. Onde? Em Roma. 10 anos após ter organizado a igreja de Éfeso. Os judeus convertidos nas igrejas primitivas se inclinavam a ser exclusivos e a separar-se de seus irmãos gentios. E essa situação na igreja de Éfeso, por ter motivado o apóstolo, a escrever essa carta, cuja ideia fundamental é a unidade cristã. Então, Paulo, ele batia muito na tecla de união, de estar sempre unidos, sempre ligados, sempre focados em um caminho só, um motivo só. Ao discutir o plano de salvação nas diferentes epístolas, Paulo varia a ênfase. Como assim, tia, varia a ênfase? Cada epístola que ele escreveu, que ele discutiu o plano de salvação, tem uma diferença aí nesses livros da Bíblia. Não muito grande a diferença, mas é importante vocês anotarem. Em Romanos, ele fala sobre a fé sem as obras. Em Gálatas, sobre a fé sem as observâncias cerimoniais. E em Efésios, fala sobre a unidade dos crentes. Então, um liga o outro. Cada livro desse é ligado no outro. Prova-se que o Pai não somente preparou um corpo físico para o Senhor Jesus sofrer nele, mas também providenciou um corpo espiritual para nele ser glorificado. Jesus passou por muitas dificuldades? Passou. Passou por muitas adversidades? Sim, mas não desistiu e aceitou ter morrido na cruz para nos salvar, gente. E Paulo também fala sobre isso. Então, não se esqueçam. Em Romanos, fala sobre a fé sem obras. Em Gálatas, sobre a fé sem as observâncias cerimoniais. E em Efésios, sobre a unidade dos crentes. Trabalhando a nossa lição. Vamos começar então a trabalhar a nossa lição. Amém?
Vejamos o que Paulo ouviu sobre os irmãos da igreja em Éfeso. Os cristãos tinham fé em Jesus. Todos abram comigo em Efésios capítulo 1. Todos que estiverem com a Bíblia, abram comigo em Efésios capítulo 1. E eu espero vocês. Efésios capítulo 1. Depois de Gálatas, tá, meus amores? Efésios capítulo 1. Vamos ler o versículo 15, que diz assim: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Os cristãos tinham fé em Jesus, viu? Paulo ouviu sobre os irmãos da igreja em Éfeso, que eles tinham fé em Jesus. Paulo estava alegre, porque esses crentes não haviam abandonado a fé em Jesus. Ao contrário, estavam cada vez mais fiéis. Nada nem ninguém devem abalar a fé que temos em Jesus Cristo, gente. É o que eu acabei de falar para vocês. Porque na lição 6 está dizendo sobre alegria, ter alegria. Tenham sempre alegria. E é como diz aqui, os cristãos tinham fé em Jesus, que era o que o Paulo ouvia sobre eles. Nada nem ninguém devem abalar a fé que temos em Jesus Cristo. Nada. O que liga na lição 6? As adversidades, as lutas, as batalhas que temos que enfrentar, as dificuldades não podem nos separar do amor de Deus e nem abalar a nossa fé em Cristo Jesus, viu? Precisamos estar ligados e preparados sempre com as armaduras que Deus nos dá para conseguirmos viver uma vida feliz e alegre. Tia, mas é difícil ficar sorrindo todo dia. Eu sei. Mas se nós colocamos toda a nossa confiança em Deus e vivemos para agradar a Ele, eu tenho certeza que vamos conseguir e conseguimos sim viver uma vida feliz, diferenciada, para salvar muitas vidas para a honra e glória do Senhor. Qual a outra coisa que Paulo ouviu sobre os irmãos em Éfeso? Os irmãos tinham amor uns pelos outros. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, nossas atitudes e palavras são um testemunho para outras pessoas. O apóstolo Paulo ficou feliz e grato a Deus ao saber que os cristãos da igreja de Éfeso viviam em harmonia e amor uns para com os outros. Isso demonstrava que eles estavam obedecendo ao mandamento de Deus, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Mateus capítulo 22. Todos abrindo em Mateus capítulo 22, hein? Mateus capítulo 22. Quem quiser ir anotando pode anotar, viu? Não tem problema nenhum. Se quiser dar uma pausa aí na aula enquanto procura, pode dar também, não tem problema. Mateus capítulo 22, versículo 39 diz assim: E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mandamento do Senhor, gente. Amar o próximo como a mim mesmo. E aí? Se eu não gosto que façam malcriação comigo, eu vou fazer malcriação com o próximo? Não vou. Se eu não gosto que faz bullying comigo, eu vou fazer bullying com o próximo? Não, não vou fazer. Porque eu tenho que amar ele como eu amo a mim mesmo também. Olha, mandamento importante. Agora, quem deixou marcadinho em Efésios aí, abre em Efésios capítulo 6. É o último capítulo de Efésios, tá? Só tem 6 capítulos lá. Então, abram lá. Do 11 ao 17 vai estar falando sobre a armadura de Deus, gente. Vamos ler todo mundo junto? Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao 17, diz assim:
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas são estratégias, tá? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas estratégias do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo isso, ficar firmes, galerinha. Olha que coisa linda. Uma lição liga a outra. Olha o versículo 3, o que diz. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Quando eu estou no dia mau, aquele dia que, ai, meu Deus, estou desanimada, não quero fazer nada. Se eu estou com as armaduras que Deus me dá, a tristeza não afeta o meu coração, tá? A vontade de desistir nem passa perto. Olha só. 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nenhum deles vai me atingir se eu estiver com o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus. Viu? Espada. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Na última parte de sua carta aos Efésios, Paulo explica coisas muito importantes para todos os cristãos, pois vivemos numa grande batalha. Gente, no versículo 12 do capítulo 6 de Efésios, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é com ninguém daqui, gente. A nossa luta é espiritual, com demônios. Viu? Vocês sabem quem eles são, o que eles fazem. Já falei isso para vocês. Então, por isso que nós temos que estar sempre vigilantes e com as armaduras que Deus nos dá. Porque a tristeza vai vir sim, a luta vai vir sim, a prova vai vir sim, a dificuldade vai vir. Mas se a gente estiver preparado com as armas que Deus nos dá, as armaduras, nada disso vai nos atingir. Contudo, essa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, contra as pessoas. Não é, mas contra o diabo e seus demônios que querem destruir a obra de Deus em nossa vida. Para que possamos ganhar essa luta, temos que usar as armas especiais que Deus nos dá para sermos vitoriosos. Por isso, para explicar bem, Paulo usa o exemplo da armadura que os soldados daquela época usavam, gente. Vocês já viram? Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou tirar um pouquinho meu celular daqui do apoio para mostrar para vocês no card, tá? Só um momentinho, vai dar tudo certo. Gente, olha. Olha aqui. Não tem problema se a câmera saiu do lugar. Gente, olha. Olha aqui a armadura do soldado. Olha como eles se vestiam, gente, ó. Olha como eles se vestiam naquela época. Bem preparados para a batalha, né? Bem preparados. Olha aqui. Com tudo que a tia falou para vocês, ó. O capacete, o escudo. O escudo na outra mão é que ele cortou aqui. Mas é um escudo, a espada. Tudo, ó. Tudo, gente. O cinto. Vamos lá. A tia vai explicar cada um desses para vocês com base na revista, tá bom? Da lição.
O cinto da verdade. Jesus falou: eu sou a verdade. O cristão com o cinto da verdade evita as intrigas, a mentira, a calúnia, os falsos juízos, a hipocrisia ou a deslealdade, que são armas do diabo, gente. Vamos vestir o cinto da verdade, por favor? A couraça da justiça. A couraça protegia o coração e outros órgãos vitais do soldado. Gente, isso aqui, ó. Isso aqui, ó, que tá nele, é a couraça. A justiça de Deus protege as áreas que são muito importantes em nossa vida. E a couraça da justiça nos faz espiritualmente mais fortes, para viver de acordo com a vontade de Deus, rejeitando o pecado e as mentiras do diabo. A gente protege o coração. E o coração é a parte do nosso corpo, espiritualmente falando, que é mais atingido. Sabe por quê? Porque quando a gente se entrega, quando a gente faz a escolha de viver uma vida diferenciada para Deus e a vontade dele, ele tá aqui, ó, no nosso coração. Então o inimigo vai tentar todos os dias, de todas as formas, tirar Deus do nosso coração. E isso é triste, viu? Se ele tirar Deus do nosso coração, imagina a vida que a gente vai viver, gente. Então vamos estar preparados com a couraça da justiça para não deixar ninguém, nem diabo, nem pessoa nenhuma tirar essa paz que a gente tem dentro de nós. Viu? A couraça da justiça nos faz espiritualmente mais fortes para viver de acordo com a vontade de Deus, rejeitando o pecado e as mentiras do diabo. Não deixe o pecado e nem a mentira entrar no nosso coração, entrar aqui dentro. Vamos nos preparar. Sapatos da paz ou calçados. Os soldados romanos usavam um par de sandálias que protegiam os seus pés durante uma jornada, e na batalha lhe proporcionava firmeza. Ter os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz é ter em Deus o apoio, a estabilidade, a firmeza e a preparação. Itens tão necessários em uma batalha, gente. Olha só. Tá vendo que deixava os soldados, proporcionava firmeza para eles, as sandálias? Gente, com os sapatos da paz, do Evangelho da Paz, a gente não vai dar nem um escorregãozinho. Não vai nem pensar em fazer alguma coisa errada, ou desobedecer o pai ou a mãe, ou querer sair da presença de Deus. Não dá, não dá. Quando a gente está preparado, isso não acontece. Então vamos nos preparar. O escudo da fé. A fé em Jesus nos protege dos ataques do diabo. A fé salva e nos dá vitória, gente. Olha aí. Capacete da salvação. O capacete representa a certeza da salvação que temos em Jesus. O capacete da salvação protege a nossa mente em Cristo para evitar qualquer tipo de influência maligna, gente. Acabei de falar para vocês. Aquele coleguinha que fica querendo colocar na minha cabeça que eu tenho que fazer bullying, que eu tenho que xingar, que eu tenho que falar palavrão, que eu tenho que responder o pai e a mãe. Não, se eu tiver com o capacete da salvação, nada disso vai entrar na minha cabeça. Não vou deixar que nada, nenhuma maldade entre aqui, ó. Sim. Isso é muito sério, gente. Muito sério. A espada do Espírito. De todas as peças da armadura, a espada é a única que pode ser usada para a defesa e para o ataque. A espada do cristão é a palavra de Deus. Gente, por isso que eu falo em todas as aulas para vocês. Tem alguma pergunta que vocês estão com dificuldade para achar a resposta? Pega a espada de vocês. Tá com alguma dificuldade na escola? Tá com dificuldade com o amigo? Gente, pega a espada de vocês. Pega a espada de vocês. Pega a espada de vocês. A espada do cristão é a palavra de Deus. A espada é a única que pode ser usada para a defesa e para o ataque. Se a gente está preparado, quando chegar alguém falando alguma coisa contrária da palavra de Deus pra gente, a gente vai saber que tá errado o que ela tá falando. Mas se eu não estiver preparado com a espada, aí, meus amigos, vocês vão dançar, viu? Então, estude, tá?
Fique ligado, preparado, com o cinto da verdade, a couraça da justiça, sapatos da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Galerinha, fiquem ligadinhos, hein? Continuando nossa lição, em Filipenses, que terminando o livro de Efésios, Filipenses já está do lado. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz assim, meus amores: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Tia, que é isso? Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. O amor, a alegria e a gratidão são características do verdadeiro cristão, mesmo quando enfrentam dificuldades, perseguições e sofrimento. A Epístola aos Filipenses é a carta que mais representa a alegria de Paulo, porque enfatiza a verdadeira alegria da vida cristã. Gente, o conceito de regozijar-se ou de alegrar-se aparece 16 vezes em 4 capítulos. Durante sua vida dedicada à obra de Deus, Paulo experimentou extrema pobreza e abundante riqueza, assim como tudo o mais que pôde acontecer entre uma e outra. Chegou até mesmo a escrever essa carta tão cheia de alegria do interior de um cárcere, gente. Cárcere é uma prisão. Até na prisão ele escreveu sobre alegria. Chegou até mesmo escrever essa carta tão cheia de alegria do interior de um cárcere. A despeito da situação momentânea, o notável apóstolo havia aprendido a viver contente. Porque se eu estou contente e estou preparado com as armas que Deus me dá, ninguém e nada tira a fé em Cristo Jesus que eu tenho. Ninguém. A encontrar a verdadeira alegria ao concentrar toda a sua atenção e energia no conhecimento de Cristo e a obedecer-lhe. Olha que lindo que Paulo está nos ensinando em Filipenses. Isso está em Filipenses 4, Filipenses 4 do versículo 11 ao 12, Filipenses 3, versículo 8 e Filipenses 3 do versículo 12 ao 13. Gente, olha o que ele estava nos ensinando. A encontrar a verdadeira alegria ao concentrar toda a sua atenção e energia no conhecimento de Cristo e a obedecer-lhe, a obediência. Olha a gente falando de obediência de novo, hein? De novo. Depois que passar tudo isso que a gente se vê, eu não quero ninguém falando, tia, desobedeci tanto a minha mãe nesse tempo ruim que a gente passou. Olha, vocês vão ver. Porque eu tô falando de desobediência de novo, sinal de que alguém não tá cumprindo com ela, hein? Não está cumprindo com a obediência. Filipenses é uma carta de gratidão à igreja pelo seu envolvimento com o apóstolo Paulo em suas necessidades. As dificuldades que ele enfrentava em seu ministério eram amenizadas na demonstração de amor das igrejas plantadas por ele. A igreja em Filipos estava cheia de alegria pela maneira como Deus vinha atuando na sua obra de salvação entre o povo. Mas eles estavam enfrentando muitas perseguições por parte de líderes políticos e religiosos da época. Quando Paulo escreveu essa carta aos cristãos de Filipos, estava preso em Roma. Apesar disso, ele estava feliz, prova de que sua alegria e sua paz estavam firmadas em Deus. Gente, olha aí. Independente das dificuldades, das adversidades que ele estava passando, ele estava com alegria. Olha isso. É difícil, mas Paulo conseguiu. A situação de Paulo era bastante difícil, pois
Naquela época, todas as prisões possuíam troncos e correntes para manter os prisioneiros bem seguros. No entanto, mesmo preso, ele não deixou de fazer a obra de Deus com alegria. Paulo amava os irmãos de Filipos e sentia muitas saudades deles. Diariamente orava por eles, pedindo a Deus que, cada vez mais, os fizesse transbordar de amor uns pelos outros e que continuassem a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Olha o amor de novo. Amar o próximo como a mim mesmo, gente. Paulo desejava que os cristãos de Filipos aprendessem a diferença entre o que era certo e o que era errado. E também se mantivessem puros para que ninguém pudesse acusá-los de coisa alguma. Gente, olha as armaduras que Deus nos dá sendo falada aqui. E também se mantivessem puros para que ninguém pudesse acusá-los de coisa alguma. Olha, sempre vigilantes, sempre preparados. Paulo ensinava isso para o povo. Vocês sabem a diferença entre certo e o errado? Sabem? Errado é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Se quisermos agradar a Deus, devemos procurar agir de acordo com os ensinamentos de sua palavra. Falei agora isso para vocês. Devemos estar preparados. Devemos nos preparar, procurar agir de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, que é a nossa espada, gente, é a nossa espada das armaduras que Deus nos dá. Essa é a nossa espada. E aí, estão preparados? Estão? Não? Paulo queria que os irmãos de Filipos soubessem que tudo que aconteceu a ele não foi em vão. Não foi em vão. Havia um sublime propósito capaz de justificar todo o seu sofrimento. Sabe qual era o propósito do sofrimento de Paulo? A expansão do reino de Deus. A expansão, o crescimento do reino de Deus. Expandir, crescer, aumentar de tamanho, evoluir. Até mesmo os soldados nos quartéis sabiam que Paulo estava na cadeia, simplesmente porque era um cristão. Depois que Paulo esteve preso, muitos cristãos da cidade se sentiram encorajados a falar de Cristo às pessoas, porque ele mesmo preso, gente, mesmo sofrendo, ele falava de Jesus. Escrevia cartas, pedia para entregar, entregava, gente, e era alegre. De alguma maneira, a prisão de Paulo os encorajou também a falar de Cristo. Claro que foi. Como que esses cristãos iam conseguir permanecer firmes se nada disso tivesse acontecido com Paulo? Uma experiência para eles contarem. Olha, meu amigo Paulo passou por tanta dificuldade, tanta adversidade, mas ele era sempre feliz. Sabe por que ele era sempre feliz? E começava a falar de Jesus para as pessoas. Olha aí, porque contavam a experiência de Paulo, o que ele viveu. Em sua carta, Paulo estava dizendo: meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Ao terminar a carta aos Filipenses, Paulo disse a todos mais uma coisa. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Gente, se eu estou com o capacete da salvação, nada do que não é verdadeiro, nada do que não é digno, nada que é incorreto, nada que é impuro e não agradável, não vai atingir a minha cabecinha, não vai atingir a minha mente se eu estiver com o capacete da salvação. Olha aqui, ó. Olha o que Paulo estava falando para os irmãos. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios.
Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Como que eu vou encher minha mente com essas coisas boas? Usando o capacete da salvação. Galera, fiquem ligados. Revestidos da armadura de Deus, somos vitoriosos sobre os ataques do maligno. E assim vivemos uma vida alegre, independente das dificuldades, perseguições e sofrimentos. Olha aí a ligação dessas duas lições maravilhosas. Gente, eu tô com uma alegria tão grande, porque elas têm tudo a ver, elas se encaixaram, essas lições. Olha que coisa linda. Se eu estou revestido da armadura de Deus, eu vivo uma vida vitoriosa e ainda por cima alegre, porque eu vou estar preparado para qualquer dificuldade que vir, qualquer tempestade que eu passar, se eu estiver revestido da armadura de Deus. Conclusão. Assim como os crentes da igreja de Éfeso, que a gente aprendeu sobre a igreja de Éfeso também, devemos usar a armadura de Deus para sermos vitoriosos na luta contra o inimigo. Paulo ensinou que devemos seguir os conselhos seus, mas devemos imitar, acima de tudo, o exemplo de humildade e submissão de Jesus. Ser submisso é ser obediente. Jesus era obediente, gente, e humilde. Aceitava correções, aceitava críticas, sabe? Não batia a boca com ninguém. Não achava ruim ninguém chamar a atenção dele. E ele era obediente. Olha que coisa linda. A obediência falando de novo aqui na outra lição. Gente, olha, se vocês estiverem aprontando, se vocês não estiverem obedecendo o pai e a mãe, Deus vai castigar vocês, hein? Olha, obediência é tudo. Obediência é tudo. Então, por favor, assim como os crentes da igreja de Éfeso, devemos usar a armadura de Deus para sermos vitoriosos na luta contra o inimigo. E Paulo ensinou que devemos seguir os conselhos seus, mas devemos imitar, acima de tudo, o exemplo de humildade e de submissão de Jesus. Ser submisso é ser obediente, gente. Submissão. Ele era obediente. Amém? Eu espero do fundo do meu coração que vocês ouviram essa lição de hoje e vão praticar essa lição. Vão vestir, vão colocar o cinto da verdade, vão vestir a couraça da justiça, vão calçar os sapatos da paz, vão pegar o escudo da fé, colocar o capacete da salvação e, a espada do Espírito, gente. E vão estar preparados para qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade, tempestade, tristeza não vai passar por aqui. Não vai. Em nome de Jesus. Porque nós somos alegres. E vamos ter sim alegria. Filipenses capítulo 4:4. Tenham sempre alegria. Unidos com o Senhor. Repito. Tenham alegria. Se estamos unidos em Cristo, revestidos da armadura dele, temos alegria. Então, meus amores, vamos se preparar, hein? Vamos se preparar. Perguntinhas para não ficar só nas minhas palavras. Eu amo essas perguntas. E eu conto com a resposta de todos vocês. É o seguinte, tem muita gente moscando, hein? Tem muita gente deixando de fazer atividade. E não é para minha atividade não, gente. Isso aqui é pro bom conhecimento de vocês, tá? Eu também preciso. Quando eu dou aula para vocês, eu aprendo junto com vocês. Eu não sei de tudo. Não sei. Por que eu estudo a lição antes de passar para vocês? Porque eu não sei de tudo. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar. E vocês é a mesma coisa. Como alunos, vocês também precisam ficar ligados na palavra de Deus. Então, essas perguntas que eu passo é para vocês criarem um hábito de abrir a Bíblia, procurar aonde eu li, onde eu falei na aula, entendeu? Não é em vão.
Não é, ai, à toa que tá aqui essas perguntas. Não é. Principalmente por conta do nosso quadro de presença online, tá? Ele tá rodando de novo nesse trimestre e eu conto com a participação de todos vocês, viu? Ó o sermãozinho, ó. A tia grava as aulas é difícil, tá? Não é fácil ficar na frente de uma câmera falando sozinho, não, viu? Para editar também não é nada fácil, gente. Precisa de internet, precisa de aplicativo, precisa de tudo quanto é coisa. Mas beleza, ó, a tia faz com amor, a tia faz com amor. Mas vocês precisam valorizar isso, tá? Porque tem muitas crianças que gostariam de estar no lugar de vocês aí com o celular ou no computador ouvindo a palavra de Deus e não pode. Porque se alguém pegar ele vendo a palavra de Deus, assistindo alguma coisa ou com a Bíblia na mão, morre, tá? Crianças da idade de vocês, tem países que não deixa de jeito nenhum ninguém ter acesso à palavra de Deus. E vocês que têm, valorize. Valorize isso, viu? É muito importante. Precisamos estar sempre preparados para qualquer coisa, para qualquer situação. E se a gente não tiver disposto a ouvir a palavra de Deus, não vamos ter preparação nenhuma para nossa vida, tá? Então, fiquem ligados. Pergunta de número 1. Onde foi a primeira prisão de Paulo? Eu disse no começo, no meio e no fim, onde foi a prisão de Paulo, gente. Pelo amor de Deus. 1. Onde foi a prisão de Paulo? 2. O que fala em Romanos, Gálatas e Efésios? Eu repeti 3 vezes o que fala nesses 3 livros da Bíblia, tá? 3. Quais as armaduras especiais que Deus nos dá para enfrentarmos as dificuldades? E aí, galerinha, vocês sabem. 4. Mesmo preso, Paulo deixou de fazer a obra de Deus? Se sim ou não, responda com as suas palavras, tá? Se Paulo deixou de fazer a obra de Deus, mesmo preso. 5. Qual o propósito capaz de justificar todo o sofrimento de Paulo? Eu expliquei, e ainda essa palavrinha, eu falei o que era essa palavrinha, tá? E a última, mas não menos importante, o que é ser submisso? O que é, como está dizendo aqui na lição, que Jesus, a gente deve seguir o exemplo de humildade e de submissão de Jesus, viu? O que é ser submisso? Vocês vão pesquisar essas perguntas. Vão pesquisar não, né? Que a última aqui que vocês quiserem pesquisar, dá para pesquisar. As outras está na aula, gente, pelo amor de Deus. Quem tava aí com a sua canetinha e seu caderno, tenho certeza que anotou, tá? Porque eu vou dar uma dica para vocês. Quando eu estou dando a aula, que eu falo de um jeito expressivo alguma coisa, é porque faz parte de uma pergunta. Então, se teve alguma parte da lição aí que eu falei, gente, olha isso. Gente, presta atenção nisso. Gente, anota isso. É porque faz parte de alguma pergunta. Então, vocês comecem a ficar ligados na aula da tia, pelo amor de Deus. Viu? Era isso. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa na manhã de hoje. E eu fico muito feliz quando vocês participam. Gente, vocês não sabem a alegria que eu fico quando eu fico na agonia de vocês me mandarem as respostas. Eu fico muito feliz, gente, de verdade. E eu espero até a última hora do dia, até todos me enviarem. E eu fico chateada quando no meio de 30 juniores, só 3 mandam resposta para mim da aula da EBD. O que tá acontecendo com o resto? Hã? Me fala. Por favor, gente. Eu entendo que vocês estudem, eu também estudo ainda, mas a gente não custa nada tirar um tempinho para aprender da palavra de Deus. Porque a gente tem que se preparar.
como eu falei para vocês hoje, para a gente viver uma vida alegre, feliz, abençoada e conseguir batalhar nas adversidades, nas dificuldades, eu preciso estar preparado com as armaduras de Deus. Então, vocês, meus amores, fiquem ligadinhos, tá bom? Não percam o foco. Estude a Bíblia. Isso é bom para vocês, bom para o conhecimento de vocês. E eu falo para vocês sempre, né, gente? Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E vocês também podem se apaixonar, sim. Podem amar, tá? Porque é uma dádiva pra gente, é um presente ter acesso à palavra de Deus pra gente, viu? É isso. Vamos estar orando para encerrar nossa aula. E eu aguardo as respostas das perguntas no meu WhatsApp, tá bom? Fechem os olhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aprendendo da Tua palavra. Obrigada pela atenção de cada junior, que o Senhor venha despertar aqueles que estão desanimados, aqueles que não sabem como assistir a aula, aqueles que estão com dificuldades de internet, com celular. Abençoe eles, para que eles possam estar ligados na Tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos, nos dê um bom final de semana abençoado com a família, que possamos estar dispostos a te servir com alegria a todo momento e vivendo a tua vontade. Que possamos estar revestidos das suas armaduras para viver o dia mal, alegres e felizes, independente de qualquer problema. E que isso venha agregar muita diferença na vida de muitas pessoas e que através das nossas vidas, muitas delas se rendam a ti. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. É isso, meus amores. Eu amo todos vocês. Um grande beijo e aquele famoso abraço apertado. Que se eu pegar um de vocês, ó, eu esmago, hein? Porque eu tô com tanta saudade de abraçar vocês, mas não pode ainda, né? Mas isso vai passar. Em nome de Jesus. E vocês continuem firmes, revestidos da armadura de Deus para viver os dias maus. Tchau! Beijo!